Olá, encerramos o vídeo anterior ressaltando que há um terceiro instrumento legal, um marco legal importante para a gestão democrática na escola, que nem sempre é lembrado, mas que é muito importante de fazê-lo aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi criado pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Esse instrumento legal é muito importante porque ele diz que as crianças devem ser tratadas na escola em igualdade de condições para o acesso e permanência nessa instituição, tá? E também porque diz que elas têm direito de organização e participação em entidades estudantis. Como se refere a criança e adolescente, veja que aqui nós já temos um canal importante para as crianças, os adolescentes participarem por meio, por exemplo, do Grêmio Estudantil nas escolas de ensino médio. Feita essa observação, eu gostaria de dizer então que este segundo vídeo tratará dos dois outros pontos que eu mencionei no vídeo anterior. O primeiro dele diz respeito aos elementos constitutivos da gestão democrática da educação. Quais são esses elementos constitutivos? Você já parou para pensar nele? A literatura é muito abundante em discutir esses princípios, esses elementos constitutivos da gestão democrática da educação. Mas aqui nós vamos tratar de 4 deles que são convergentes em termos da discussão feita sobre eles por essa literatura que eu me referi. Um dos mais importantes elementos que constituem a gestão democrática da educação é a participação. O outro é a autonomia. O terceiro elemento é o pluralismo, inclusive de ideias e de posições dos sujeitos em relação à convivência democrática. E o quarto princípio é a transparência. Sobre a participação, é interessante registrar o seguinte: estamos falando aqui de participação ativa, aquela participação que as pessoas lutam por ela, se engajam em torno de participar de maneira ativa em função de um projeto de escola. Portanto, não é uma participação induzida, não é uma participação manipulada, mas é uma participação que vem do termo latino participatio, que é formado de pars, P-A-R-S, mais in, mais actio, que vai dar o significado de ter parte na ação. Então, participar é ter parte na ação. Por isso é que é importante que seja uma participação ativa, de tal maneira que todos os sujeitos da escola possam participar dos processos que dizem respeito a essa instituição. Então, veja que esse conceito de participação ativa demanda alguns mecanismos de participação dentro da escola. Um deles já me referi anteriormente, que são os grêmios estudantis. Mas nós temos outros: fórum de educação, conselhos estaduais de educação e também municipais de educação, quando pensamos no sistema educacional como um todo, as famosas conferências nacionais de educação, famosas e importantes que discutem a educação do país como um todo, o próprio Conselho Nacional de Educação, as assembleias gerais escolares, né, que são feitas em vários estabelecimentos de ensino, o conselho escolar da escola, que é formado por representantes de professores, de servidores, de alunos e de representantes também da sociedade civil, né, os próprios pais fazem parte desse conselho, enfim, e até chegar, por exemplo, em conselho de classe participativos que discutem com a participação dos pais e também de alunos. É muito comum a escolas que fazem conselho de classe com a participação dos alunos, mas até escolas que permitem, criam condições, não é permitem, criam condições para os pais participarem, né? E o segundo elemento constitutivo da gestão democrática, que é a autonomia, é bom ponderar o seguinte: é necessário, não existe autonomia absoluta, né? A autonomia é um conceito relativo. Por exemplo, a autonomia que os municípios têm em relação aos estados e à União para fazer a gestão dos seus sistemas educacionais, ela é relativa, porque ela também tem que guardar uma certa relação com as outras instâncias, né? Então, não confundir a autonomia com soberania, não é? A autonomia ela é relativa, ela implica autonomia financeira, pedagógica dentro das escolas. O terceiro elemento é o pluralismo, e diz respeito ao pluralismo de ideias, não é? Em que as pessoas podem expressar suas distintas opiniões e projetos de ação no âmbito do espaço público. Isso é muito importante, e essa postura pluralista assegura ao respeito à diversidade de ideias e até de posturas político-pedagógicas dentro de uma escola. Isso faz parte da gestão democrática.
E o quarto elemento constitutivo é a transparência, que, aliás, é um princípio, inclusive, da gestão pública, não é? A transparência ela implica mecanismos variados adotados na gestão pública que concorrem para a publicização das ações tomadas. Então, isso se refere à publicização das ideias no sistema educacional mais amplo ou dentro da própria escola. Por exemplo, as próprias atas de reuniões que acontecem dentro da escola, que são publicadas para comunidades, devem levar a essa ideia de transparência. Como também convidar a comunidade escolar para discutir os rumos da escola de maneira transparente, em que cada um possa, numa perspectiva plural, expressar suas ideias. Então veja que esses quatro grandes princípios da gestão democrática, participação, autonomia, pluralismo e transparência, são interdependentes, não é? Uma última observação que eu gostaria de fazer é sobre a autonomia. Existe uma autonomia que é delegada pela lei, que está, como nós vimos no vídeo anterior, a própria Constituição nos assegura a gestão democrática, mas existe uma autonomia construída a partir da ação e do engajamento dos atores, não é verdade? Então, vistos esses quatro grandes princípios, vamos para a quarta parte da discussão que propusemos fazer sobre a gestão democrática da escola. Diz respeito aos espaços de vivência democrática no contexto escolar, alguns dos quais já até mencionei, como, por exemplo, o conselho escolar e o grêmio estudantil e os próprios conselhos de classe, quando os professores e os alunos, os gestores e até os pais podem se sentar para discutirem conjuntamente os rumos da aprendizagem dos alunos, né? Então, veja, esses espaços de convivência democrática são muito importantes porque eles estimulam a participação das pessoas, né? Mas é importante lembrar que a participação tem alguns condicionantes, né? Por exemplo, existem condicionantes econômicos, sociais, que são aqueles que dizem respeito às reais condições de vida das pessoas, né? E esses condicionantes se mostram associados a tempo, a condições materiais, à disposição das pessoas para participar. Tem também o condicionante cultural da participação, que diz respeito à percepção das pessoas sobre a viabilidade e a possibilidade delas participarem, estimuladas por uma concepção de mundo, de transformação desse próprio mundo, né? E existem também os condicionantes institucionais da participação, que tem a ver diretamente com os mecanismos coletivos que são institucionalizados ou não e que estão presentes no ambiente da escola, do ambiente social mais próximo dos sujeitos e, consequentemente, da escola, porque a escola está inserida nesse ambiente, né? E é por meio desses mecanismos institucionais que a população local, por exemplo, pode participar das decisões da escola. Então, veja que é preciso que a escola fique atenta a esses vários espaços que ela pode criar para que as pessoas participem democraticamente, porque quando nós falamos de gestão democrática da escola, esta é uma concepção muito ampla, porque envolve a democracia em várias instâncias, ou seja, a democracia estabelece relações diversas no contexto da gestão democrática. Por exemplo, é preciso pensar na relação entre democracia e escola, porque a escola está associada à ideia de um espaço público, né, no qual as pessoas das mais variadas camadas sociais têm direito a participar, a ingressar e permanecer nela na escola, possibilitando a apropriação de um saber historicamente construído, não é? Mas tem também uma relação entre democracia e participação, que diz respeito que é a necessidade da prática pedagógica se articular a um projeto de desenvolvimento social buscando uma sociedade mais justa, mais igualitária. Um terceiro nível de relação da democracia é com o currículo, né? Considerando a importância o currículo ser concebido coletivamente, avaliado coletivamente, para que de fato os conteúdos, os objetos de conhecimento discutidos na escola tenham sentido, tenham significado para os sujeitos que dela participam. E o quarto nível de relação da democracia na gestão do espaço escolar é exatamente a relação entre democracia, escola, alunos e comunidade, né? Cada escola e cada sala de aula nós sabemos que é singular, ela tem suas particularidades, né? Então é importante a criação de espaços que permitam ouvir esses atores, que tornam uma sala de aula singular, que tornam uma escola singular, que tornam uma rede de ensino singular. Não existe escola igual a outra, não é verdade? Cada uma tem essa identidade.
Então, os colegiados que existem dentro da escola, como eu já falei, um é o conselho escolar, que é composto por lei, ele é previsto em lei, né? E é composto por representantes de pais, professores, alunos, servidores da escola e até de representantes da comunidade por meio dos pais. O conselho de classe, como eu já mencionei também, que é formado por professores, alunos, em alguns casos, pais podem participar. O Grêmio Estudantil, que é típico de escola de ensino médio, que é uma entidade muito interessante, porque tem autonomia para existir dentro da escola. A escola tem que prever espaço físico para o Grêmio Estudantil existir, mas não pode interferir na gestão, né, que é feita pelos alunos, é um colegiado de autogestão, é muito interessante isso. E também a Associação de Pais e Mestres, que acaba sendo um espaço de participação e discussão dentro da escola. Obviamente que a Associação de Pais e Mestres precisa assumir um papel não apenas de prover recursos, né, mas de discutir os próprios rumos da escola. Então, esses 4 exemplos de espaços, de colegiados que existem dentro da escola, estamos ressaltando porque a ideia de colegiado é muito interessante. No colegiado, as ideias são compartilhadas, né? As decisões têm peso, têm igual peso, não há hierarquia de posições. E, por último, ressaltar que a gestão democrática é um desafio, mas que precisamos continuar investindo e perseguindo, construí-la cada vez mais no nosso sistema educacional, não é? E que esses desafios que ela envolve não podem nos desmotivar a deixar de persegui-la ou achar que não podemos implantá-la em nosso sistema educacional. Esses desafios são basicamente 3. Um é chamado de centralismo, que é quando as decisões são tomadas sobre questão de natureza essencialmente política, sem consultar o coletivo da escola. Um outro risco, estou me baseando aqui num pensador do tema que é o professor Moacir Cadotti. O segundo tema é o democratismo, que submete, quando o gestor escolar, por exemplo, submete a amplos debates populares quaisquer decisões tomadas, quando na verdade elas são de natureza puramente técnica. Por exemplo, estourou o cano da caixa d'água da escola. Essa é uma decisão técnica, é uma decisão que o gestor da escola tem que tomar rapidamente, sem convocar assembleias para discutir o que vai fazer para corrigir esse problema. E o terceiro risco é o de populismo. O populismo é quando são criados espaços que podem levar à supervalorização da opinião dos grupos, sem nenhuma avaliação crítica daquilo que é proposto. Então, o gestor tem que abrir espaço, sim, tem que ouvir as pessoas, o diretor da escola precisa ouvir os grupos, mas também avaliar criteriosamente se determinadas opiniões não estão defendendo, na verdade, interesses de pequenos grupos, de grupos específicos, por exemplo, ferindo o coletivo, né? Então, esses 3 desafios estão presentes na gestão democrática, mas não podem nos desmotivar de termos uma gestão democrática na escola. A discussão que eu fiz nos 2 vídeos é apoiada no material de slides PowerPoint, que também estarão disponibilizados na aula. Ao você assistir esses 2 vídeos, concomitantemente ou depois, também explore, leia, analise o conteúdo que preparamos com muito carinho e com muito cuidado para inserir no material PowerPoint. Continue avançando nos seus estudos e lembre sempre da seguinte questão: a democracia não tem receita, mas é um desejo e é uma intenção humana. Então precisamos investir cada vez mais na democratização do sistema educacional e da escola. E para isso nós temos marcos legais que nos apoiam e temos também a vontade política dos grupos. Um abraço e até mais.